Boa noite, professor. Nós somos a equipe do Famintos Burger e hoje a gente vai começar a nossa apresentação da entrega da unidade 4. Então, para começar, eu vou falar sobre o diagrama de caso de uso. Bom, a gente escolheu a empresa Connect Care, que era das possibilidades para fazer o diagrama. E a Connect Care é uma plataforma tecnológica que facilita o acesso de serviço de saúde nas comunidades vulneráveis. Seu objetivo é reduzir desigualdades no acesso à saúde, promovendo bem-estar por meio de soluções tecnológicas acessíveis. Pacientes podem localizar serviços, agendar consultas e receber orientações personalizadas. Profissionais acessam histórico médico, gerenciam atendimentos enquanto organizam e divulgam e monitoram campanhas. A plataforma gera dados para decisões estratégicas, visando melhorar a qualidade de vida nas comunidades. Então, a partir do documento que foi disponibilizado para a gente fez o diagrama de caso de uso da Connect Care. Então, aqui estão os atores principais que a gente selecionou, que seria o paciente, profissional de saúde, administrador do sistema, organização parceira e agente comunitário. Nós não achamos nenhum ator secundário nessa história. E, bom, os casos de usos encontrados para o paciente foi avaliar atendimento, fazer login, agendar consulta, e agendar consulta teve um includes, que seria confirmar, cancelar ou remarcar, que são ações que ele tem que fazer dentro do agendar consulta. Aí, acessar histórico médico, receber notificações de campanhas de saúde. Aí, no receber notificações de campanhas de saúde, também tivemos o include, que é visualizar as notificações. Então, para ele saber que tem essa notificação da campanha de saúde, ele precisa visualizar as notificações. Buscar serviços de saúde, criar conta paciente. Já para o profissional de saúde foram visualizar a agenda das consultas, acessar o histórico do paciente, registrar diagnóstico e prescrição, atualizar o prontuário do cliente. E o atualizar o prontuário do cliente teve um include, que é gerenciar prontuário médico, que também é um caso de uso do administrador do sistema. Então, além do gerenciar prontuário médico, o administrador do sistema tem gerenciar o usuário, monitorar indicadores de impacto, gerenciar o usuário. A organização parceira é cadastrar campanhas de saúde, atualizar informações sobre campanhas, analisar estatísticas de participação. E o agente comunitário seria registrar visitas domiciliares, atualizar informações de saúde comunitária, relatar situações de risco à equipe de saúde e fornecer orientações preventivas aos pacientes. Aí, logo abaixo, a gente colocou aqui um texto sobre as personas do diagrama. Então, teria o profissional de saúde, seriam os médicos, enfermeiros ou especialistas que utilizam para gerenciar os atendimentos, acessar prontuários digitais dos pacientes e atualizar informações médicas em tempo real. O paciente, que é o indivíduo que utiliza a plataforma, né, para acessar os serviços de saúde, como agendar consultas, localizar unidades de saúde e participação em campanha. O administrador do sistema, que é responsável pela manutenção e operação do Connect Care. A organização parceira seriam ONGs, hospitais ou instituições governamentais que utilizam a plataforma para divulgar, gerenciar campanhas de saúde, como vacinação. E o agente comunitário, que é o profissional que atua diretamente nas comunidades, utilizando o Connect Care para registrar visitas domiciliares. Bom, esse foi o nosso diagrama de caso de uso. Vou falar um pouco sobre o especificação de caso de uso, que seria, no caso, agendar consulta. Ela ocorre quando o paciente, ele começa o fluxo de agendar, clica em agendar consulta. Basicamente, o objetivo dela é que o paciente ele informe
o tipo de atendimento, né, ou seja, o tipo de profissional que ele deseja atender, exemplo, um oftalmologista, ortopedista, algo do tipo. Ele seleciona um horário e aí a localidade do mais próximo o sistema retorna. E aí com data de horário marcado na consulta e tudo mais. E aí se o cliente já tiver tido histórico de consultas médicas anteriores, todos esses dados o sistema passa já para o funcionário que vai atender na hora de realizar o atendimento. Aí, aí a gente tem essa breve descrição. Aí vamos falar sobre o fluxo básico, em que o paciente seleciona a opção de agendar consulta, o sistema verifica se o paciente está cadastrado, aí o paciente seleciona um profissional e o horário desejado, aí o sistema verifica se o horário está disponível, os dados estão completos, o paciente confirma o agendamento, o sistema registra o agendamento e exibe a confirmação, e aí o fluxo é iniciado com sucesso. Aí a gente mais embaixo fala sobre os fluxos alternativos, ou seja, por exemplo, esse fluxo alternativo 1 que a gente selecionou é quando o paciente não está cadastrado, que aí o sistema detecta, e aí ele pede pro paciente realizar o cadastro antes de continuar a consulta. E aí ele faz o cadastro e retorna o fluxo principal no passo 3. Aí com horário indisponível, ou seja, ele seleciona um horário indisponível, e aí o sistema detecta, exibe outras as opções quando isso acontece. E aí o paciente ele escolhe outro horário que esteja disponível. Aí dados incompletos, quando o paciente não tem todos os dados necessários para fazer isso, e aí o sistema solicita para concluir o cadastro, e aí o paciente retorna para o fluxo principal. Aí o cancelamento antes da confirmação, ou seja, o paciente não deseja prosseguir o agendamento, e aí ele cancela, aí o sistema descarta todas as informações e encerra o fluxo. Aí temos o fluxo de exceção, aí são os erros mais de sistema, ligados com o software, aí são erros de conexão com o banco de dados, aí quando ocorre isso, o sistema não consegue registrar o agendamento, aí o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o paciente tente novamente mais tarde. É, Outro é tempo limite excedido na seleção do horário, ou seja, o usuário não seleciona o horário, né, não confirma a informação na hora de agendar, então o sistema, depois de um certo período, ele cancela a operação e exibe mensagem de aviso. Aí as pré-condições para que o paciente consiga executar esse fluxo estar cadastrado e autenticado na Connect Care, e deve ter profissionais cadastrados no sistema para que isso ocorra. Aí as pós-condições o agendamento será registrado no histórico do paciente e profissional de saúde, o sistema enviará uma notificação de confirmação para o paciente. Aí a gente não detectou nenhum ponto de extensão, a ser quesitos especiais, conformidade com a lei de segurança de dados, né, garantia a segurança e privacidade, a LGPD, acessibilidade, ou seja, as diretrizes do WCAG, responsividade para diferentes formatos de tela, né, se tratando de um software mobile, integração com mapas, já que no estudo de caso a gente viu que tinha essa parte de localizar os pontos de atendimento mais próximos e tudo mais, então tem que ter integração com mapas. Disponibilidade do sistema, com conexão limitada, ou seja, como é para dispositivos mobile, tem que ter, é importante ter essa disponibilidade para dispositivos que não têm uma conexão, que podem ter conexão mais limitada. As informações adicionais são os links do Miro e tal, as referências bibliográficas. Basicamente isso. Bom, agora eu vou falar sobre a especificação do caso de uso de avaliar atendimento, que esse caso de uso se refere ao ator paciente e ele permite que o paciente ele dê uma avaliação, um feedback sobre como foi a sua consulta com o profissional de saúde. Ele pode falar também sobre a infraestrutura da unidade, se o profissional foi educado ou não, se ele ficou satisfeito ou não, e etc. E aqui tem o fluxo básico de eventos. Bom, o primeiro item do fluxo seria que o caso se inicia quando o paciente ele seleciona a opção avaliar atendimento na plataforma do Connect Care. Após isso, o sistema ele exibe uma lista de atendimentos recentes que podem ser avaliados. Depois, o paciente seleciona o atendimento que ele deseja avaliar. E aí, depois dessa parte, o sistema ele exibe um formulário com os seguintes campos para o usuário preencher, que seriam a nota do atendimento, que varia numa escala de 1 a 5 estrelas,
e o comentário opcional sobre a experiência. E esses dois campos, eles estão atrelados a duas regras de negócio, que eu vou falar mais para frente. O quinto passo seria o paciente preencher esses campos e confirmar a avaliação. O sexto passo seria o sistema validar esses dados. E o sétimo passo seria o sistema registrar essa avaliação e exibir uma mensagem de sucesso. E, finalmente, o caso de uso é encerrado. Agora, os fluxos alternativos. Bom, o primeiro fluxo alternativo seria se o paciente não possui atendimentos recentes. Ou seja, se ele não possui atendimentos recentes, ele não pode avaliar, ele não pode registrar uma avaliação. Então, nesse caso, o caso de uso é encerrado, e informando uma mensagem de erro. Bom, o seguinte fluxo alternativo seria o paciente optar por não avaliar. Ou seja, se o paciente decide não enviar a avaliação, o sistema acaba retornando à tela inicial sem registrar nenhuma alteração. Agora, falando dos fluxos de exceção. Bom, o primeiro fluxo de exceção seria um erro na validação dos dados. No passo 6, se o sistema detectar que a nota não foi inserida ou se há caracteres inválidos no comentário, ele exibe uma mensagem de erro e solicita a correção desses dados. O segundo fluxo de exceção seria uma falha no envio da avaliação, ou seja, se ocorrer um erro no armazenamento da avaliação no banco de dados da aplicação, o sistema ele exibe uma mensagem de erro e solicita que o paciente tente novamente mais tarde. Aqui os requisitos especiais seria o banco de dados, ou seja, a avaliação, quando o cliente faz uma avaliação, ela deve ser salva no banco de dados. Aqui as regras de negócio. A regra de negócio número 1 seria na validação de avaliação, que a nota deve ser o número entre 1 a 5. Agora, uma regra de negócio referente ao comentário opcional. O campo de comentário ele deve ser preenchido e deve conter no máximo 500 caracteres. E, por fim, a regra de negócio número 3, que seria a alteração de avaliação, que o paciente ele pode editar sua avaliação dentro de 24 horas após o envio. Abaixo tem as pré-condições, que dizem que o paciente deve estar autenticado no Connect Care para avaliar o atendimento, e o paciente deve ter realizado pelo menos uma consulta no sistema para ter a opção de avaliar disponível. As pós-condições seriam: a avaliação será armazenada e utilizada para melhorar a qualidade dos serviços prestados, e o sistema ele pode gerar relatórios com base nas avaliações coletadas. Um dos pontos de extensão seria que o administrador do sistema pode acessar e analisar as avaliações registradas no banco de dados. E as informações adicionais seriam o link do Miro. É isso. Bom, agora a gente vai mostrar a nossa aplicação e as user stories que estão funcionando nela, que nós implementamos. Começando com a user story 18, que seria: como atendente, eu quero visualizar o cardápio por setores, entre lanches, bebidas frios e adicionais, para conhecer todas as opções disponíveis. Agora, user story 1, que seria: como atendente, eu quero visualizar o cardápio completo para conhecer todas as opções disponíveis, que é mais ou menos o que já está acontecendo aí na tela. Agora, na página de histórico e também nessa aí, como atendente, eu quero rastrear pedidos por cliente para compreender melhor seus hábitos de consumo. Ou seja, como vocês podem ver, nós temos uma caixinha de texto para identificar a qual cliente esse pedido está relacionado. E se formos lá na página de histórico, é mostrado ali o nome do cliente relacionado a cada pedido. E agora, a user story 16 é justamente essa página de histórico, que seria: como atendente, eu quero consultar o histórico de pedidos realizados para fins de análise e acompanhamento. A próxima user story, a user story 9, seria: como atendente, eu quero indicar o status de pagamento do pedido para acompanhar o fluxo financeiro. E está ali, ó, o status ele pode ser pago ou pendente. Agora, a user story 3, como atendente, eu quero acessar informações detalhadas dos lanches para tomar decisões baseadas nas preferências ou restrições alimentares dos clientes. Na página de cardápio, nós temos ali embaixo do preço os ingredientes de cada lanche, satisfazendo essa user story. Agora, a user story 10, como atendente, eu quero personalizar lanches conforme minhas preferências para criar uma experiência única.
aí estão os adicionais, que nós podemos, ali no campo de comentários, nos referir a qual lanche eles pertencem. A próxima user story seria: como atendente, eu quero filtrar o histórico de pedidos por período para realizar análises específicas. E ali nós temos um botão onde nós podemos selecionar o dia de hoje, a semana, o mês, o ano ou todos para essa função. E seria isso. E as issues, correto? Bom, agora falando sobre as issues, nós tivemos 7 issues aí abertas nessa último módulo. E a primeira issue que eu vou falar é sobre os critérios de aceitação, que não foram identificados os critérios de aceitação da user story, mas isso foi resolvido. A outra issue foi a respeito do mapa, que ele estava bem abrangente, então o user story map estava com alguns pontos que estavam abrangentes, a gente tentou deixar eles mais específicos. Teve outra issue que foi sobre os BDDs, a gente consertou também. Critério de aceitação do PBB, que falava também sobre ele estar muito abrangente. E o último do Canvas, que a gente consertou também, a respeito dos PBIs. E a última issue foi a respeito do projeto, que ele não foi identificado a entrega parcial. Então a gente mostrou ali qual que era a entrega parcial que estava integrada ao projeto. E teve também uma última que foi sobre o vídeo, que não foi encontrado o vídeo de apresentação, mas a gente conversou com o professor e colocou o link certinho para ele. Vou falar aqui Agora no eu vou final. falar sobre Deixa eu só as... falar aqui no final disso. Vou falar sobre as lições aprendidas aqui na unidade 4. Só para a gente finalizar. Inicialmente a gente, né, começou a mexer na modelagem de casos de uso, aprendeu, né, como ter uma definição clara de atores e interações, como é montado o diagrama de caso de uso como ferramenta para mostrar, né, a comunicação de todos os setores ali da empresa, identificação de dependências com relação aos casos de uso e as personas, né, ter essa relação dessas funcionalidades e como eles se conectam. Sobre também tivemos lições aprendidas relacionadas a especificações de casos de uso, que no caso seria um aprofundamento nesses casos de uso que a gente teve no diagrama, mostrando a importância desses fluxos para cada caso de uso identificado no diagrama, para a gente ter uma noção de como vai acontecer o fluxo e como vai acontecer as suas devidas exceções em cada caso que pode não seguir o fluxo pré-determinado pela pessoa que montou, né? O caso de uso em específico. A gente viu também o uso de pré-condições e pós-condições para a gente definir um chão ali de trabalho para definir o que precisa ter antes, o que tem que ser trabalhado para que aquele fluxo possa correr de maneira esperada, né? E como deve sair no final, que seria as pós-condições. E no final foi mais isso, para a gente, na unidade 4, reforçou a importância da gente ter toda essa modelagem e além de fazer toda essa modelagem em caso de uso, especificar cada um para, assim, idealmente não especificaríamos todos, mas tipo, ter essa noção de especificação de caso de uso para quando ocorrer algum caso de uso mais específico, que precisa ser mais trabalhado em cima, a gente tenha uma maneira mais estruturada de abordar esse tema, abordar todo esse trabalho. É basicamente isso que a gente teve como aprendizado na unidade 4. Mais alguma coisa, Letícia? Não, só isso. Outro ponto só é o vídeo de apresentação, aqui na aba de vídeo de apresentação, na unidade 4 tem a nossa reunião com o cliente, de feedback do cliente. E é isso. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Tem alguém para a transmissão?